Olá, queridos amigos. Estamos aqui para mais uma reflexão tão importante em nossas vidas. Que bom estarmos conectados mais uma vez. É sinal de que estamos trabalhando o nosso progresso, as nossas dificuldades internas. Isso é uma consciência maravilhosa. Quando somos acordados para essa doutrina espírita maravilhosa, tão consoladora, que ampara a todos, não é? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, pela nossa família, pelo trabalho de todos, pelo nosso lar, tão importante para o nosso recolhimento. Que bom termos esse lar, pela nossa saúde e por tudo aquilo que aprendemos nesta vida terrena, que estamos colocando em prática, a cada dia aprendendo muito mais com o teu Evangelho. E assim te pedimos a intuição necessária para trazermos mais um pouquinho do conteúdo desta obra gigantesca e maravilhosa. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. O capítulo 18 fala: muitos são os chamados e poucos escolhidos. E eu vou refletir com vocês sobre as instruções dos Espíritos, que diz: será dado àquele que já tem. Do item 13 ao item 15, né? E eu vou ler um trechinho para a gente poder comentar, né? Jesus disse: prestem atenção ao que vão ouvir. Vocês serão medidos com a mesma medida que usarem para medir os outros, e ainda lhes será acrescido um pouco mais. Porque aqueles que têm receberão ainda mais, e aqueles que não têm, até mesmo o pouco que possuem, lhes será retirado. Dar para aqueles que têm e retirar daqueles que não têm. Então, meditemos um pouco sobre isso. Aqueles que receberam são aqueles que entenderam os ensinamentos de Deus. Eles entenderam. Então, eles recebem, e tudo que receberam é mediante o esforço que eles tiveram. Se esforçaram e se tornaram dignos para tanto, né? E o Senhor, com seu amor, sua misericórdia divina, Ele encoraja aqueles que estão se esforçando, aqueles que se esforçam para o bem, né? Através do amor, da caridade, do perdão, né? É como um imã que atrai coisas boas, né? Então as pessoas foram esclarecidas, elas estão trabalhando dentro da doutrina espírita, dentro dos ensinamentos de Jesus, né? E elas despertaram para a religiosidade e despertaram o espírito para trabalhar nessa seara tão importante do bem.
Muitas pessoas que estudam, leem, trabalham, né, em função do próximo, se fortalecem moralmente, crescem, né? Elas têm um razoável conhecimento do Evangelho. Mas aí é uma outra coisa, né? Que essas pessoas, na maioria das vezes, por conta das suas escolhas, do seu livre-arbítrio e de atitudes que às vezes tomam impensadas, elas se distanciam e elas acham muito difícil praticar os ensinamentos de Jesus. Isso é um ponto. Agora vamos entender o que essa lição quer dizer: retirar daqueles que não têm ou têm pouco, né? Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer, ele não tira, né? São os próprios homens que, esbanjando, se descuidando, não vigiando, não sabem conservar o que possuem. Não sabem aumentar pelo seu esforço, dos seus trabalhos, a dádiva que receberam em seus corações. Porque todos nós recebemos. Todos nós temos Deus dentro de nós, as leis divinas estão dentro de nós. Só que a vida, ela vai trazendo pessoas, porque vivemos em sociedade, a família mesmo, dentro da família, pessoas que não compactuam com as mesmas ideias, às vezes, que temos, não é? Dentro do trabalho, aquele grupo te influencia, como na casa espírita também, né? Mas enfim, no seu trabalho, na sua família, na sua convivência social, nós recebemos muita interferência. E mesmo conhecendo as leis e tendo elas dentro de nós, nós nos esquecemos, né? E passamos a ter alguns comportamentos e mudanças acreditando que aquilo é bom, que eu sou feliz assim, né? Etc. Então, nesta lição, os espíritos comentam e dão o exemplo do filho que herdou do seu pai um campo para cultivar, né? Só que o filho, muito deslumbrado com aquilo que ele ganhou, que ele herdou, pronto para ele, né? Ele não trabalhou. Ele deixou que as ervas daninhas tomassem conta daquilo tudo e não teve colheita, porque apodreceram, porque a erva daninha tomou conta do espaço, enfim, a plantação morreu. E será que ele poderá culpar o pai por conta disso? Ele vai culpar o pai pela colheita que ele não colheu? Isso é certo? Isso é possível, né? Se por falta do cuidado dele mesmo, se ele não cultivou no dia a dia, se ele não pensou em semear para colher no futuro, se ele entendeu assim, isso era coisa do meu pai, eu não tenho que me preocupar. Tá pronto? Não, não tá pronto. É no dia a dia. É como a família, é como o amor, é como tudo que você faz. É no dia a dia que você cultiva, né?
Quando você chega ao final do dia e se questiona sobre todas as coisas que você viveu durante aquele dia, desde a hora que acordou, né? Eu fiz bem tendo falado o que eu falei para tal pessoa, eu fui amorosa com a minha família, eu consegui perdoar o tropeço daquele meu irmão comigo no trabalho, eu pude praticar a caridade hoje, falando com alguém, agradecendo alguém, incentivando aquele irmão que estava trabalhando tão triste. Eu fui cristão quando aquela pessoa me interpelou no ônibus para conversar. Eu fui cristão com aquela pessoa, com aquele andarilho da rua, né? Eu soube conversar com a minha mulher, soube conversar com o meu marido hoje, tranquilo, entendendo que vivemos experiências diferentes durante o dia e que quando nos encontramos foi difícil por conta de experiências ruins ou foi muito feliz por conta das coisas boas que aconteceram. Eu agradeci, eu tenho a gratidão dentro de mim. O que acontece é que se foi por falta de cuidado que ele deixou o filho, voltando àquela história, os grãos apodrecerem e ele não teve como produzir, ele pode culpar o pai por isso? Ele vai culpar as pessoas que trabalham ali naquele lugar? Se ele era o responsável por aquele trabalho? Se ele é quem herdou aquela maravilhosa plantação? Né? Ele, com certeza, se ele teve a consciência e ele se questionou, e se ele se assustou com a situação e parou para pensar, refletiu, ele vai compreender que ele vai acusar a si mesmo, né? Porque ele é o verdadeiro responsável pelo fracasso. Agora, ele não tem que ter culpa nem se sentir culpado. Foi uma falta de experiência, talvez, foi uma falta de cuidado, foi falta de vigiar as coisas que ele fez no dia a dia, né? Ele ficou tão deslumbrado que ele se voltou para outras coisas e deixou de cuidar daquilo que dá as outras coisas, né? Que dá o fruto daquilo que ele recebe em troca. Como a culpa não ajuda em nada, você tem que chegar ao arrependimento, compreender onde você errou, voltar, dar aquele passinho para trás, refletir e se fortalecer pelo arrependimento. Eu errei, agora eu preciso reparar, eu preciso resolver este problema, né? Como eu faço? Quando a gente se arrepende e que nós criamos essa consciência e nos ligamos ao nosso Pai, né? De verdade, nós precisamos nos entregar ao trabalho, com fé, com esperança, sempre, com coragem, preparando aquele solo fértil, preparando com todo o esforço da minha vontade, né? Então, o que acontece quando falaram de tirar daqueles que não têm ou têm pouco? Quando Jesus fala disso, quando os Espíritos orientam nesta lição, né? Você tem que ganhar aquela chacoalhada da vida, né? Os bons espíritos que gostam de ti, eles vão fazer isso, porque a nossa vida é nessa escola, né? Nós estamos aqui neste mundo de provas e expiações porque é a nossa escola.
Mas a gente esquece. A gente esquece quando nós almejamos ou conseguimos alguma coisa muito boa para a nossa vida dá uma equilibrada, você esquece que o esforço tem que continuar. Mas o esforço que nós estamos falando é da semeadura, é semear o bem, o amor, a caridade, a palavra, os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que nós aprendemos e nós conseguimos nos modificar, que sirva de exemplo para quem está no nosso entorno, que sirva de exemplo para as pessoas que agora estão passando por muitas dificuldades que nós já vivemos, talvez diferentes, mas vivemos, né? Que sirva de exemplo. Então, nós precisamos trabalhar com amor, pois com o auxílio do arrependimento, nós chegaremos lá. Nós chegaremos a dar o amor ao próximo e receber esse amor de volta, né? E a confiança é que escolhe as boas sementes. Então você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que amar ao próximo sempre, perdoar as pequenas ofensas para que você consiga perdoar as grandes ofensas, né? E assim Deus, o Deus de amor, de bondade, de misericórdia, ele fica tão feliz com os filhos dele, que ele, como eu falei lá no início, ele incentiva para que você continue nesse progresso. Ele te dá retorno no dia a dia, nas pequenas coisas ou em grandes coisas, né? Se você for merecedor. Mas nós não podemos nos distanciar daquilo que já aprendemos. Nós seremos cobrados por isso, por nós mesmos, pela nossa consciência, pela lei que nos ampara. Então, essa lição é para trazer coragem, trabalhadores, coragem de continuar a trabalhar, a estudar, a semear o bem para todos os nossos irmãos necessitados, inclusive nós. Eu sou a mais necessitada dessa reflexão que estamos fazendo agora. Então nós precisamos criar essa consciência. É fácil entender a lição de Jesus. É muito fácil entender, porque se você não tem a caridade, mesmo que você tenha bens conquistados, pessoais, eles serão tirados de você temporariamente. Se você não trabalhar o seu campo fértil, se você se distancia das boas lições, então ele é retirado de você temporariamente, que é justamente para você acordar, para você, oh meu Deus, eu esqueci disso, como eu posso esquecer da oração, como eu posso esquecer da boa caridade, de cuidar dos meus amores, da minha família, né, dos meus amigos, do meu trabalho. Eu preciso continuar seguindo o nosso mestre maravilhoso, o nosso irmão divino que Deus trouxe, nos colocou na terra para nos instruir através dos seus grandes exemplos. E nós temos esses grandes exemplos nesse evangelho maravilhoso, que não pode sair do nosso lado nem da nossa vida, né? Lembrando sempre da lição maravilhosa do nosso amado Chico: tudo passa, né? A dor vai passar, mas a alegria, a felicidade também, tudo é momentâneo, né? Mas nós podemos cultivar sempre, não abandonar o nosso solo fértil. Nós precisamos disso. Então, a grande lição de hoje é coragem, amigos trabalhadores, coragem. Nós precisamos ter coragem, né?
Porque a lei de causa e efeito é para isso. É para que nós continuemos aprendendo as nossas lições nesta vida ainda. Aqui na nossa terra, que tanto já encarnamos, mas vai continuar até nós aprendermos, não é? E nós precisamos lembrar uma coisa muito importante que eu li no livro, até do meu ladinho, porque eu de vez em quando estou lendo ele. A Constituição Divina, de Richard Simonetti. E eu li, vou ler, porque é um trechinho de nada, vale a pena. A questão 779 da Lei do Progresso do Livro dos Espíritos diz que o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, a lei de sociedade é muito importante neste momento, agora que estamos aqui, a humanidade inteira. Nós não temos todos a mesma idade e a geração de espíritos é infinita. Se há indivíduos mais justos, mais inteligentes, mais virtuosos, é porque são mais velhos espiritualmente. Vemos crianças que se destacam pela sua precocidade, filhos mais ajuizados que seus pais, e adultos que parecem não superar nunca um comportamento adolescente. Amigos, a lição de hoje é maravilhosa, porque acima de tudo ela mostra que cada um de nós estamos num grau de evolução. Então, nós temos sim que amar ao próximo do jeito que ele é. Ponto. E além de praticarmos a caridade, porque sem ela não há salvação, né? Nós temos que trabalhar pelo amor, por tudo aquilo que nós aprendemos com a nossa doutrina maravilhosa. É impossível imaginar uma escola sem professor. Então, não adianta você fazer de conta que não tem defeito e ignorar que está a caminho do encontro com Jesus. Quando você esquece da renovação íntima, da sua evolução, né? Então nós temos que trabalhar pelo nosso progresso sempre. E não estamos sós. Então, que nós sempre nos lembremos desta lição maravilhosa. Coragem, trabalhadores. E assim nós encerramos, mas com um grande pedido que meditemos sobre isso. Meditemos sobre isso que nós agora refletimos. Muito obrigada. Gratidão por esta oportunidade de entrar em vossos lares e podermos trazer um pouquinho mais da lição maravilhosa de Jesus. Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, modelo e guia, agradecemos por essas lições maravilhosas trazidas pelos nossos grandes irmãos que nos acompanham o tempo todo na nossa casa espírita, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, e que assim prossigamos, fazendo o melhor que pudermos, sendo exemplo para todos aqueles com que convivemos, e que sejamos cada vez mais semeadores do amor, da paz, da caridade, do equilíbrio, sempre seguindo os passos do nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.